Mateus 6:12. Estamos falando já há alguns domingos sobre a oração que o Senhor nos ensinou. Hoje é o quarto, né? Falamos sobre o Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Segundo domingo falamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No terceiro, dá-nos hoje o pão para esse dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? E hoje o quarto, perdoa as nossas dívidas. Versículo 12. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vou ler de novo. Vamos ler juntos? Está aqui no telão. 1, 2, 3. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Fala conosco, Senhor. A tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é uma espada penetrante, que penetra a alma e divide as juntas das medulas. Que a tua palavra agora, Senhor, venha adentrar o nosso entendimento, fazendo com que haja uma transformação de mente. Que o teu Espírito Santo pegue agora essa palavra que será ministrada e que ele possa gerar em nós, Senhor, essa consciência, a consciência do pecado, da justiça e do juízo, que possamos entender, Senhor, a tua verdade, entender a tua palavra, e não apenas, Senhor, entender, mas praticá-la, colocar em prática aquilo que estamos ouvindo, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento, abra, Senhor, o nosso coração. Nós abrimos o nosso coração e te pedimos, Senhor, que essa semente que é a tua palavra seja semeada hoje em boa terra, que o nosso coração seja boa terra daquela parábola do semeador, que possamos ouvir e reter e frutificar através dessa palavra. Tira, Senhor, todos os abutres, tira, Senhor, todas as pedras, tira, Senhor, todos os espinhos que nos atrapalham de receber a tua palavra. Que nessa noite, Senhor, sejamos impactados pelo poder da tua palavra e que possamos frutificar, mostrar frutos, Senhor, de que realmente entendemos a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Nós separamos o versículo 11 do 12, mas na verdade Jesus está complementando o versículo 11 com o versículo 12. Mas como o pão é muito importante, então eu usei um domingo apenas para falar do pão. Mas o versículo 12, que é, e perdoa as nossas dívidas, tanto que tem uma continuação, né, com a vírgula e o Então ele fala no versículo 11, dá-nos hoje o pão para este dia. E no domingo passado nós falamos que Jesus é o pão que desceu do céu. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E assim como Moisés e o povo de Israel experimentaram um pão que desceu para alimentar a sua sede, a sua fome, aquilo era uma sombra do verdadeiro pão que desceria do céu, que era Jesus, que vinha para alimentar a nossa fome espiritual, amém? Para restaurar, restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Então, nós entendemos que Jesus continua e ele interliga o pão com o perdão. Jesus fala, dá-nos hoje o pão para esse dia, porque sem o pão não existe perdão. O pão representa a presença de Deus.
O pão representa que, e se para termos a presença de Deus, precisamos estar perdoados, porque através do arrependimento nós obtemos o perdão, e através do perdão dos nossos pecados, o nosso relacionamento com Deus é estabelecido, e nós temos livre acesso à presença de Deus, por causa do perdão. Então, quando nós temos o pão da presença, é porque a presença de Deus está em nós, é porque nós já experimentamos do pão do perdão. Nós já experimentamos da graça de Deus, nós já nos arrependemos, já tivemos os nossos pecados perdoados por meio do sacrifício de Jesus, que foi o pão vivo que desceu do céu. Isaías 53 diz que ele foi esmagado por causa dos nossos pecados e moído por causa das nossas iniquidades. Então esse pão que desceu do céu precisou ser moído, precisou ser esmagado para que eu e você tivéssemos perdão. E quando nós passamos por esse pão, que é Jesus, nós então recebemos a presença de Deus, o pão da presença, que ficava lá dentro do lugar santo do tabernáculo, ali onde era usado pelos sacerdotes. Então, irmãos, quando Jesus fala, dá-nos hoje o pão para esse dia, em seguida, Ele traz e perdoa as nossas dívidas, porque só é possível perdoar quando nós já estamos alimentados com o pão da presença, com o pão do perdão. E Jesus é esse pão, tanto o pão da presença quanto o pão do perdão dos pecados. Então, não podemos viver uma vida de perdão, não podemos perdoar sem antes experimentarmos. Não podemos amar se antes não formos amados. E o amor de Deus se manifesta de uma forma. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu pão, que deu o seu único filho para morrer, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem está entendendo, diga amém. Então, para perdoarmos, para amarmos, precisamos primeiro entender, viver o perdão de Deus. Então nós cantamos aqui: preciso de ti, preciso do teu perdão. Todos nós aqui precisamos do perdão de Deus, porque afinal todos nós pecamos. Éramos pecadores, mas quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos santos, porque Ele nos santifica, Ele nos justifica. Mas nós continuamos lutando contra o pecado, porque nós ainda não recebemos a nossa plena redenção, que só acontecerá quando Jesus voltar pela segunda vez, que Ele vai nos dar um corpo glorificado, que não vai mais ser tentado ao pecado. Mas o que mudou? O que mudou é que agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e nós não vivemos mais na prática constante daquele pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui dentro e Ele fala: olha, está errado. Então o pecado na vida de um cristão precisa ser um acidente. Nós não podemos conscientemente viver naquele pecado, como se aquilo fosse normal. E Hebreus 10 fala que se nós continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, conscientemente, no mesmo pecado, ficarmos ali naquele pecado, o Espírito Santo já falou, Deus já usou pessoas, e a gente continua no mesmo pecado. Diz a palavra em Hebreus 10, que nem o sangue de Jesus pode cobrir esses pecados. Por quê?
porque sem arrependimento não há perdão. Amém? Por isso Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O perdão está vindo, o pão estou aqui, eu sou o pão que desceu do céu. Mas vocês precisam se arrepender, porque a graça de Deus se manifesta sobre o pecador que se arrepende. E o que não se arrepende, não experimenta da graça de Deus. Então, o pecado na nossa vida, depois que entregamos a nossa vida para Jesus e passamos a viver nos aperfeiçoando segundo a palavra, isso quer dizer que nós não vamos falhar? Não, irmãos, nós vamos falhar. Nós falhamos todos os dias, talvez não mais dos mesmos pecados de antes, né? Já nos aperfeiçoamos em algumas coisas, mas todos os dias nós falhamos. Às vezes sai uma palavra torpe da boca, né? Escapa ali na hora da raiva. Às vezes você solta uma mentirinha, às vezes você omite alguma coisa, às vezes você se ira com alguém, e nós falhamos. Então, nós precisamos entender que nós estamos em aperfeiçoamento e precisamos continuamente do perdão de Deus. Amém? Eu preciso todos os dias do perdão de Deus. Você precisa todos os dias. É por isso que todos os dias essa tem que ser a canção do nosso coração. Distante de ti, Senhor, eu não posso viver. Não vale a pena existir. Né? Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Sabe quando o filho apronta com você, e você, quando vai para bater, você se compadece dele. Aí você tem misericórdia e fala assim: ó, papai não vai bater, mas não faz mais isso. E o Senhor muitas vezes faz isso com a gente. Ele nos perdoa, Ele nos dá outra chance, e a misericórdia dEle vai se estendendo sobre nós. Por isso precisamos clamar todos os dias pelo perdão. Eu preciso, você precisa do perdão. Você precisa dEle todos os dias da sua vida. Do pão do perdão, do pão da presença. Por isso não podemos viver longe dEle. E aí no versículo 12, irmãos, Jesus diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Preste bastante atenção nisso. Você ora isso todo dia, todo domingo aqui na igreja, né? Você já observou o que você está falando para Jesus, para o Pai? Porque a oração está dirigida ao Pai, Pai Nosso. Você está dizendo para Deus, o Pai, você está dizendo assim: perdoa as nossas dívidas, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Agora é onde onde o filho chora e a mãe não vê. Como é que você tem perdoado aqueles que têm falhado com você? Queremos o perdão de Deus, né, irmãos? Sempre que a gente erra, a gente vai e se humilha diante do Senhor e se arrepende e quer que Ele nos perdoe. E o amor dele é tão grande que Ele nos perdoa. Quando há sincero arrependimento. Observe, ninguém pode enganar a Deus, irmãos. Ninguém pode fingir numa oração arrependimento, já com a consciência já pensando que vai fazer depois. Ninguém pode enganar a Deus. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe mais sobre você do que você mesmo.
Então, essa oração faz a gente está mandando Deus condicionar o perdão dele conforme o meu perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E talvez você seja uma pessoa que não tem perdoado os seus devedores, que não tem vivido a cultura do perdão. Você é uma pessoa rancorosa, que guarda mágoas no seu coração quando as pessoas erram com você. Você guarda aquilo e você se afasta das pessoas. E isso está destruindo não apenas relacionamentos, mas isso está destruindo a você. Porque quando nós não perdoamos, nós nos tornamos escravos. Escravos daquele rancor, escravos daquela mágoa. Nós carregamos um peso sobre nós. E o pior é que conforme a gente está perdoando, o Senhor vai nos perdoar. Jesus, a palavra de Deus diz que haverá misericórdia para aqueles que tiveram misericórdia. Então, se você quer a misericórdia de Deus sobre a sua vida, quando você falhar, também tenha misericórdia das pessoas que falham com você. Tenha misericórdia, porque assim como perdoamos os nossos devedores, assim o Pai vai perdoar os nossos pecados. Você quer ter certeza disso que eu estou falando? Vá para o versículo 14. Ele continua a oração do Pai Nosso, quando ele diz amém, no versículo 13, no 14, após o encerramento da oração. Jesus faz uma observação, ele faz uma nota a respeito do que ele orou no meio da oração. A respeito do versículo 12, Jesus repete no versículo 14, dizendo: o Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. E aí, irmão? Você já imaginou o tanto de crente que acha que está com o nome no livro da vida, mas que o coração está cheio de mágoa e de rancor, e ele está achando que vai subir, ele está achando que vai ser salvo, mas quando chega lá, Jesus vai dizer: você não perdoou aqueles que deviam você, portanto eu não posso perdoar você. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E Jesus contou uma parábola a esse respeito. Vá para Mateus capítulo 18, por favor. Jesus, sabendo que onde a gente há problema, né? Jesus sabe disso, irmãos. Ele lidou foi com 12 discípulos durante 3 anos, dando dor de cabeça para ele. Vocês acham que não tinha briga no meio dos discípulos? Tinha discussão. Um não se cheirava com o outro, muitas vezes. Aquela série The Chosen tenta interpretar algumas ocasiões parecidas assim, né? Porque as pessoas às vezes questionam: mas na igreja tem defeito. Mas é claro, irmão, tem gente. Não quer ter. Sabe que hora que não tem defeito aqui nessa igreja? Quando termina o culto e vai todo mundo embora. E na verdade não é a igreja, é o templo. Mas a igreja que somos nós, tem defeitos, não tem?
Tem uns irmãos mais calminhos, tem outros mais agitados, outros mais nervosos. Tem uns que têm opinião mais formada, né? São mais esquentados. Existem as personalidades, fleumático, colérico, sanguíneo, né? Qual é o outro? A pastora disse que é o hemorrágico também. E o melancólico, né? Tem aquele irmão que se você passar por ele e não der paz, ele já fica achando que o pastor não gosta dele, não está nem aí para ele. E às vezes o pastor está com a cabeça lá no outro planeta pensando, né? E nem faz por mal. Então tem todo tipo de gente dentro da igreja. Na célula de Jesus era do mesmo jeito. Tinha o João, tinha o Pedro, que era esquentadão. E Jesus deu uma instrução sobre isso, sabia? Em Mateus 18:15. Porque, irmãos, vai acontecer dentro da sua casa. É lá mesmo que acontece, né? Vai dizer para mim que você nunca discutiu com o seu marido ou com a sua esposa, que vocês nunca fizeram algo que o outro não gostou, que machucou. Sabe quem realmente vai machucar você e vai dever você? São as pessoas mais próximas de você, são as pessoas da sua família, são as pessoas da sua igreja, porque elas que fazem parte do seu entorno, e são elas que amam, que você ama e elas te amam. Mas nem por isso, porque a gente ama, muitas vezes a gente vai falhar. Não é verdade? Por causa da nossa humanidade, que precisa ser aperfeiçoada. Não estou dizendo que a gente tem que ficar patinando no mesmo lugar, mas é nesse lugar, nesses ambientes que acontecem, né? É na convivência. Duvido se ali e o Zé na época da corte era tudo mil maravilha. Duvido se já não começou assim, né? Um negocinho diferente assim, tá deixando essa toalha aqui, né? Deixando a roupa jogada. Porque a convivência vai gerando, né? O ferro, com ferro sai o que, irmãos? Mas um afia o outro, né? Provérbios. Porque a gente precisa ser aperfeiçoado. Você não quer ter problema com ninguém, se isole. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você nunca será aperfeiçoado, porque é na convivência, é no casamento, é dentro de casa, pais, filhos, é na igreja, é na célula que a gente vai aprender a conviver, que a gente vai ser aperfeiçoado, que a gente vai aprender a cultura do reino de Deus. Como é que você vai aprender a perdoar se ninguém te machucar? Hã? Me diga, como é que você vai aprender a perdoar? Então, o Senhor criou propositalmente, porque Ele quer nos aperfeiçoar. Diga amém. Então ele diz, se o irmão, versículo 15, Mateus 18:15, se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Irmão, sabe o que acontece? Às vezes as pessoas falham com a gente, sem querer muitas vezes. É o jeito dela, né? Tem gente que já é acostumado com o jeito dela, outros não são acostumados com o jeito daquela pessoa, e por isso, em algum momento, uma maneira que aquela pessoa agiu, machucou você. Mas na cabeça daquela pessoa está tudo normal, e você que está ferido lá, magoado com o que ela falou, às vezes com o que o pastor pregou aqui, isso já aconteceu. A gente prega a palavra aqui e aí a carapuça serve para alguém e acha que o pastor está mandando indireta. Mas não é, irmão, a direta é do Espírito Santo mesmo. Amém? Se está servindo para você aí, ó, vista a carapuça do Espírito Santo. E aí,
Não, mas o pastor falou para mim aquilo. Ô irmão, você está muito, muito especial para me preparar uma mensagem só para jogar uma indireta para você, não está não? Todos são especiais, né, irmãos? Então, sabe o que acontece? Muitas vezes você está magoado com alguém, porque a pessoa errou com você, só que a pessoa nem percebeu que errou com você. E Jesus está falando aqui, se um irmão pecar contra você, e é aqui que nós precisamos crescer e amadurecer, porque muitas vezes nós ficamos magoados, talvez até você está magoado comigo, tem alguém aqui magoado comigo, já aconteceu, e eu nem sabia que a pessoa estava magoada comigo, e aí eu comecei a observar diferente, se isolando, se afastando, e eu fui perguntar, o que está acontecendo, irmão? Você está longe, está distante. Ah, aquele dia que o senhor falou isso, eu falei, irmão. Ah, irmão. Não é assim que funcionam as coisas. E aí a pessoa entendeu. Então muitas vezes você está magoado, mas não chegou naquela pessoa que te magoou para falar o que você está sentindo. Então, irmãos, aí a gente faz o quê? Vai falar para outro, não é? Vai falar para outro. Aí contamina o coração do outro, começa a jogar o outro irmão contra o outro irmão, e gera contenda, gera fofoca. Graças a Deus essa igreja não é uma igreja de fofoca, mas a gente precisa ser maduro para quando alguém errar com a gente chegar nessa pessoa e falar, fulano, você falou isso, não sei se você percebeu, mas eu fiquei chateado, eu fiquei magoado. E se esse irmão é crente de verdade, irmãos, ele vai se explicar, não, irmão, não foi para lhe ofender e tal, mas me perdoe se te magoou. E resolve a questão, resolveu o problema. Mas não, o que a gente faz? Varre para debaixo do tapete e vai acumulando pequenas coisinhas do dia a dia. Isso pode, estou falando de um exemplo da igreja, mas serve para qualquer lugar, no trabalho, dentro de casa. Pequenas coisinhas que o marido faz com a esposa faz com o marido. E aí só bebe o gole de água, né? Engole e não fala nada. E é nas pequenas coisas que tem que ser falado. O jeito que você falou comigo, você alterou o tom de voz comigo, eu não gostei, eu fiquei chateado. Talvez para a pessoa é normal, né? A gente teve muito esse conflito, eu e a pastora, porque ela veio de uma família que fala muito alto. E eu vim de uma família que fala muito baixo. Então, quando alguém fala alto perto de mim, é porque está brigando, né? E ela era natural. Meu sogro tem um problema de audição, né? Tem que falar muito alto. Então, era uma cultura da família dela. Vai no almoço da família dela, você dizer, parece que está tendo briga. Mas não, só estamos conversando, botando os papos em dias. E lá em casa fala todo mundo assim, manso, cantando, né? Tem gente que fala, que diz que a gente fala cantando. Ah, irmão, isso no começo do casamento deu pano para manga. Mas aí, né? O ferro vai afiando o ferro. Até hoje ainda está afiando, né, irmãos? Até hoje. E aí às vezes eu falo para ela, né? Compreendo ela, por ela falar alto, mas ela, ela está falando baixinho já, porque ela também me compreendeu. Então, nós precisamos dessa sabedoria, mas se a gente não houver diálogo, não existe perdão. Aí, diz assim, Jesus fala, chame ele, resolve com ele, se ele te ouvir, você vai recuperar o seu irmão. Aí que mais? 16, mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Então aquele não é crente, né? Não é convertido, porque ele não te ouviu, não pediu perdão para você, continuou querendo ter a razão. Agora você vai levar testemunhas,
para mostrar que você fez a sua parte de sentar, de falar, e ele que não quer se arrepender. Aí depois disso, se ele ainda assim não te ouvir de maneira nenhuma, o que está dizendo aqui? 17, se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Traga o caso para o pastor, para a igreja. E fala, o irmão me machucou assim, assim, eu fui lá, falei com ele não deu as horas para mim, fui, levei o irmão fulano, conversei com ele, também não teve jeito, pastor, não sei mais o que fazer. Me ajude a resolver a questão. Aí diz aqui, então se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. 3 vezes você tentou. Se ele não ouvir, é porque ele não se arrependeu de fato. E você não precisa caminhar com quem não quer caminhar com você. Amém? Mas olha o percurso que essa pessoa fez, irmãos. Não é só fulano me machucou, não quero mais saber dele. Não é assim não, irmãos. Irmãos, tanta gente já machucou demais a gente. E nós tentamos, sentamos, conversamos. Não foi nem só 3. Foram várias. Mas chegou uma hora que é hora de caminhar separado. Porque não há arrependimento, não há mudança, não há transformação. A pessoa não quer mudar. Então, a gente trata, libera o perdão, não carrega, né, aquela mágoa, aquela ferida, mas também nós tiramos da nossa convivência, do nosso dia a dia, porque senão quem vai morrer somos nós. Amém? É Jesus, irmãos, que deu esses passos aqui. Aí, nesse contexto todo, Jesus termina, né, falar sobre isso. Aí ele diz: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem em meu Pai no céu, os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Quando 2 se reúnem em seu nome, quando esses 2 então estão em total acordo. Sabe o que a Bíblia diz? Que se o marido tratar mal a mulher, Deus não ouve as orações dele. Aí você está orando à toa, irmão. Já pensou? É Paulo que fala. Então, nós precisamos, irmãos, ter o discernimento de viver a cultura do perdão. Porque se nós estivermos em um reino dividido, isso pode valer para dentro da sua casa, para o seu casamento. Se você está em um reino dividido com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, essa casa não pode prosperar. Foi Jesus que falou: um reino dividido não prospera. Se nós estamos aqui como igreja, mas tem um magoadinho com o outro, um não quer sair com o outro, um não quer falar com o outro, passa por outro, nem dá paz, irmãos, que igreja vai crescer, que vai prosperar desse jeito? Isso não pode existir no nosso meio. Acepção de pessoas é contra a palavra de Deus. Você não pode determinar e dizer: fulano eu não me aproximo, porque ele me machucou. Oh, neném. Sejamos maduros, irmãos, nós não somos mais crianças. Nós somos pessoas amadurecidas, mas não apenas na idade. Precisamos ser amadurecidos na fé, na palavra de Deus. Amém? Amém? Amém. Ixi, parece que a chicotada é grande aqui hoje. Nesse contexto, irmãos, o Pedro então faz uma pergunta para Jesus. Depois de que Jesus falou tudo isso, ele disse assim: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor,
quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Interessante, né? Quantas vezes então, Senhor, eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você já parou para se perguntar o porquê desses números? Ou você nunca entendeu, também nunca foi atrás para entender? Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar? Até 7? E Jesus diz: não, Pedro, até 70 vezes 7. Quanto é 70 vezes 7? Cadê os matemáticos? 490. Então, 400, será que Jesus estava querendo dizer que nós temos que perdoar apenas 490 vezes? Não. Esse número tem um símbolo. Assim como o número que Pedro usou, também tem um símbolo. Para a gente entender a profundidade disso, nós vamos entrar rapidamente, abrir um parênteses na cultura judaica, na cultura do povo de Israel. Porque o povo de Israel, irmãos, Deus pegou essa nação para ser um modelo daquilo que Ele queria fazer com toda a humanidade. Então, Deus, é como se Deus fizesse, durante toda a história de Israel, uma brincadeira do tesouro. Quem já brincou da brincadeira do tesouro? Que você tem pistas, né? E você começa a se aproximar do tesouro e vai saltando pistas, até você chegar no tesouro. Toda a cultura de Israel aponta para Jesus. Cada coisa na cultura, nas festas, nas tradições, nas leis, era uma pista que apontava para Jesus. Então, nós precisamos voltar um pouquinho e saber um pouquinho da cultura para entender a plenitude que se tornou quando Jesus veio. Coloca para mim aqui, por favor, os números. A gente sabe que Deus falou para Abraão, quando Ele prometeu a nação, através de Abraão, Ele disse: Abraão, farei de ti uma grande nação, né? E através de ti, todas as famílias da terra serão benditas. Eu vou começar a me revelar através de ti, através da tua descendência, através de Israel. Mas vai chegar o momento que através de ti vai vir um herdeiro, que a tua descendência, alguém da tua descendência vai tornar bendita todas as famílias da terra. Sabe quem é esse descendente? É Jesus. Jesus é judeu, filho de Davi, da linhagem real. Então, pode aumentar mais, igual o texto, senão fica muito pequenininho. A gente sabe que Deus, a tradição judaica, eles trabalham 6 dias, e no 7º dia é o descanso. O 7º dia Deus pediu para eles se consagrarem. Então eles não trabalhavam, os animais não podiam trabalhar, os filhos, ninguém podia trabalhar. Era um dia deles se consagrar ao Senhor. Então eles trabalhavam 6, e o 7º dia era o dia do Senhor. Então, 7. São pistas que Deus vai dando, que tudo isso, irmãos, nós não precisamos mais viver dentro desses costumes, mas tudo isso aponta para Jesus, e nós precisamos viver dentro da cultura de Jesus, amém? Vamos lá. Também na cultura, isso era na semana, 6 dias, o 7º dia eles descansavam.
existia também um ano sabático. Então não era só da semana, era dos anos. Eles trabalhavam 6 anos e o 7º era um ano sabático, conhecido como o ano do perdão. Sabe o que eles tinham que fazer? Isso era uma ordenança do Senhor para eles. Eles tinham que perdoar todas as dívidas. Se o Alexandre tivesse emprestado dinheiro para o Romeu, quando chegasse no ano sabático, o Alexandre tinha que perdoar a dívida do Romeu. Se, o Wesley tivesse escravos, irmãos que ele tinha comprado, eram escravos, ele era um senhor dali da agricultura. Se chegasse nessa época e o Silei fosse um dos escravos dele, ele tinha que liberar o Silei para curtir a vida naquele ano. Então era um ano de perdão das dívidas, era um ano de libertação dos escravos, era um ano de perdão das sentenças. Quando alguém estava preso, condenado, aquele ano sabático, a sua sentença era perdoada. Você consegue entender? No ano sabático, 7, eles eram por Deus determinados a perdoar. Ou seja, se eles não perdoassem a dívida, deixa o Davi aí. Se eles não perdoassem a dívida, se eles não libertassem os escravos, eles estavam desonrando a Deus. Eles estavam desobedecendo a Deus. Quem entendeu, diga amém. E sabe por que Deus permitiu que Israel fosse invadida pelo rei Nabucodonosor? Está em Jeremias 34, 17, se eu não me engano. Eles não perdoaram, chegou o ano sabático, eles trabalharam 6, e no 7º era o ano do descanso. E aí eles não libertaram os escravos, porque queriam continuar produzindo. Eles não perdoaram as dívidas dos outros, porque estavam pensando no dinheiro. E aí Deus chamou a atenção deles. Como foi que Deus chamou a atenção deles? O Egito começou a formar um acampamento ao redor de Israel, para invadir Israel. Aí eles se arrependeram e decidiram libertar e perdoar. Aí na hora que se desfez o acampamento do Egito, eles se arrependeram de ter perdoado. E chamaram todo mundo de volta. Aprisionaram os escravos, não perdoaram, cancelaram o perdão da dívida. Sabe qual foi a sentença de Deus? Põe aí. Jeremias 34, 17. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram e não libertaram seu povo. Por isso lhes darei liberdade para serem destruídos por guerra, doença e fome. Vocês serão objeto de horror para todas as nações da terra, porque eles não perdoaram no ano sabático. E aí, Nabucodonosor entrou, o Império Babilônico destruiu Jerusalém, destruiu o templo, o primeiro templo construído por Salomão, e levou boa parte, os jovens, os homens, boa parte levou como escravos para a Babilônia, e lá eles ficaram escravos por 70 anos. Daniel era um deles. Jeremias ficou em Israel. Então, irmãos, por quê? Porque eles não perdoaram, desobedeceram ao Senhor. Vamos lá para o próximo número dentro da cultura. Além
dos 6 anos e no 7º haver esse perdão. Dentro da cultura judaica também existe uma festa chamada Festa das Semanas, que existe a festa da Páscoa, e após a festa da Páscoa eles começam a contar 7 semanas. Essas 7 semanas são semanas de dias mesmos. Então, 7 vezes 7 são 49 dias que eles se consagram ao Senhor, que eles se dedicam à leitura das Escrituras, inclusive de Jeremias, é uma das mais que eles se aplicam. E no 50º dia é a festa de Pentecostes, das primícias também é chamada, a festa das primícias. Então, nesse dia é o início da colheita, e eles trazem as primícias na festa de Pentecostes. Eles trazem as primícias e se começa a colheita no dia de Pentecostes, a colheita do trigo. Então, durante essas 7 semanas, 7 semanas de 7 dias, que dá 49 dias, eles se consagram ao Senhor desde a Páscoa. Jesus morreu quando? Na Páscoa, ele celebrou um dia antes. E a Páscoa celebrava o quê? Comia o pão sem fermento. Então, o pão, eles comiam o pão, e dali eles se consagravam 7 semanas. E quando terminava as 7 semanas, vinha a festa de Pentecostes. E Jesus morreu, ressuscitou. Existia uma primícia dada no início dessas 7 semanas, que era a colheita de cevada. Então, eles iniciavam com uma primícia e terminavam com outra primícia, a primícia do trigo. Jesus, o pão vivo que desceu do céu, foi morto. Ele ressuscita como a primícia de todos aqueles que vão ressuscitar. Começa a festa das semanas. E quando se conclui, e ali fecha a festa das semanas no dia de Pentecostes, Atos 2. A primícia da igreja começa. O primeiro derramar do Espírito Santo vem sobre eles. E se inaugura o tempo da colheita. Jesus disse: os campos estão brancos, prontos para a colheita. Começou a colheita. Irmãos, tudo é interligado, tudo. E aí, então, o Espírito Santo vem, começa a igreja, começa os discípulos, a se reproduzirem, e a igreja do Senhor Jesus na terra é estabelecida por meio dos 12 discípulos de Jesus. E continua até hoje, a colheita ainda não terminou. E sabe quando que termina a colheita? Quando termina a colheita, vem a festa das trombetas. Eles tocam a trombeta no dia que termina a colheita. Aí, o sacerdote fazia o dia da expiação, ele entrava e ofertava ao Senhor para perdão de toda a nação. E então, depois do perdão para toda a nação, por ele e pela nação, vinha a festa dos tabernáculos, onde eles iam celebrar, festejar, e depois se iniciava um novo ano. Se iniciou a colheita em Atos 2, e nós estamos prestes à última colheita. Nós estamos no final da colheita, nos últimos dias, e o Espírito Santo vai ser derramado como nunca antes. Em Joel 2 diz que nos últimos dias ele vai derramar sobre toda a carne. Ainda vem algo muito maior que Atos 2, irmãos, porque é a última colheita da terra. O Senhor deseja salvar o máximo de pessoas. Então a igreja vai experimentar o avivamento maior de todos os tempos, maior de que
Pensacola, maior do que lá na Rua Azusa, maior do que na Inglaterra com John Wesley, vai ser maior. E aí depois da última colheita, o que acontece? O que Jesus disse? Quando Ele voltar, vai acontecer. Paulo diz, ao tocar da última trombeta, os que estiverem vivos, os que estiverem mortos, serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão arrebatados. E nesse dia, o Senhor vai expiar, Jesus vai expiar todos os nossos pecados, vamos receber o corpo glorificado. Ele vai dar fim ao pecado, Ele vai dar fim à injustiça, Ele vai dar fim a todas as coisas ruins. Teremos a nossa plena redenção e entraremos na festa dos tabernáculos. Amém? Então observe que essa cultura diária desse povo, mas que está fazendo sombra para coisas muito maiores que nós ainda vamos viver. Então eles, no 50º dia, eles festejavam a festa de Pentecostes, celebravam o início da colheita que eles haviam de fazer. E traziam as primícias, o dízimo, né? A primeira parte, eles traziam ao Senhor, para que o Senhor abençoasse todo o restante da colheita deles. Vamos para a próxima. Além disso, eles também comemoravam o ano do jubileu. De 50 em 50 anos, Israel celebra o jubileu. O que é o jubileu, irmãos? São 7 semanas de anos. Todas essas festas aí, está em Êxodo 21, Deuteronômio 15, Deuteronômio 16, Levítico 25. Está tudo lá. Ali no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. São as festas que Deus determinou para Israel. Então, durante 7 semanas de 7 anos, que dá no total 49 anos, eles trabalhavam, né, normalmente, e quando chegava no ano do jubileu, jubileu significa 50º, né, Pentecostes, quer dizer, Pentecostes, que era o 50º dia da festa das semanas, significa, Pentecostes significa 50º, e aqui o jubileu é o 50º ano, e esse 50º ano, eles não podiam cultivar a terra. Então eles trabalhavam 49 anos, e no 50º ano, eles não trabalhavam, não, era proibido cultivar a terra. Então o que Deus fazia por eles? Presta atenção. No ano 49, Deus mandava a colheita triplicada. E aí eles tinham uma boa colheita no ano 49, tinham uma boa colheita, tinham comida para comer durante o ano 50, que eles não iriam trabalhar, não podiam trabalhar. Então como é que eles iam comer? Eles iam comer da provisão de Deus. Então eles confiavam no Senhor. E aí Deus mandava para o ano 50 e para o ano 51, porque o ano 51 eles iam começar a cultivar a terra. Então eles tinham que comer também. Então Deus mandava para 3 anos. E aí no ano 52 eles já iam comer do fruto do trabalho. Então durante esse tempo, no ano 50, eles não podiam cultivar a terra. As dívidas eram a mesma coisa do ano sabático. Eles tinham que perdoar as dívidas, eles tinham que perdoar, né, os presos, eles tinham que perdoar tudo. Era um ano de perdão, um ano de celebração, um ano de festejar, de adorar o Senhor. Era um ano de muita adoração para aquele povo. O ano do jubileu.
o ano do descanso da terra, né? E essa é a cultura deles. Então, durante esses 49 anos, eles passavam por 7 anos sabáticos. Lembra? 6 anos, o 7º ano era sabático. Então, se são 7 semanas de anos, eles passavam por 7 anos de perdão. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aqui a gente acha porque Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém? 7 vezes? Porque no ano do jubileu, ele teria que ter passado por 7 anos sabáticos, 7 anos de perdão. E ele falou: Senhor, eu preciso perdoar até o jubileu, só até os 50 anos. E aí Jesus vem com algo muito maior. Jesus diz: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pula para o próximo. Aqui a gente entende a resposta de Jesus. Porque em Daniel capítulo 9, versículo 24, Deus responde à oração de Daniel. Daniel está clamando pelo seu povo que está cativo na Babilônia. Ele está clamando pelas pessoas que estão lá, que foram para lá porque não perdoaram. Lembra? Eles foram destruídos e a Babilônia levou eles cativos porque eles não perdoaram no ano sabático. Então, Daniel ora ao Senhor, se humilha durante todo o capítulo 9, no versículo 24. Deus responde à oração de Daniel. E ele diz: Daniel, um período de 70 semanas, de 7, foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa, para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna e confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Então, para que tudo se torne perfeito, Deus decretou 70 semanas sobre a nação de Israel. E ele descreve, vamos lá, versículo 25, agora ouça e entenda, passaram 7 semanas de anos, tá, irmãos? Ou seja, 49 anos, mais 62 semanas. Então, quando Daniel obteve essa resposta, Deus falou: essa contagem vai começar no dia que começar a construção, a reconstrução do templo. Vai começar a contagem. Então, no dia que foi proclamada a reconstrução do templo, começou a contagem das 70 semanas. Se passaram 7 semanas, 49 anos, o templo foi terminado, que foi as 7 primeiras semanas. E aí ele diz, mais 62 semanas, desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém, até a chegada do governante, o ungido. Apesar de tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Pode passar. Depois desse período de 62 semanas, então, o templo reconstruído, Jerusalém foi reconstruído, né? E a partir desse período, 62 semanas de 7 anos, o ungido será morto. Quando Jesus vem, o segundo templo está lá, Jerusalém está lá, reconstruída, fortificada, e o ungido é morto. Jesus, o pão vivo que desceu do céu, e nada dele restará. Surgirá um governante, cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará como uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. Pode ir. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana.
Mas depois de metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do templo, ele colocará uma terrível profanação. Até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. 70 semanas estão decretadas. Começou a contagem na reconstrução do templo. Quando foi concluído o templo, 7 semanas, 49 anos. O templo reconstruído, o segundo templo. Jerusalém teve ruas fortes, muros fortes. E, depois disso, 62 semanas se passaram. Eu não me lembro agora, não sei se é 473 anos, se eu não me engano é isso. Que dá. De quando o segundo templo, de quando começou essa contagem, quando finalizou a construção, 473 anos se passaram. Jesus foi morto. O ungido foi morto. Está na linha do tempo, irmãos. Completa-se as 69 semanas. 7 com 62, 69 semanas. Está faltando quantas semanas para completar o que ele falou? O que vai acontecer quando se completar as 70 semanas, que Deus disse para Daniel, versículo 24? Ele ia dar fim à rebelião, dar fim ao pecado, fazer justiça eterna, expiação de todo o pecado. Ou seja, é a redenção completa. Mas nós ainda estamos entre as 69 e as 70 semanas. Nós estamos prestes a entrar na última semana. Pastor, mas existe uma lacuna no tempo, de Jesus até nós, mais de 2000 anos. Esse é o período chamado período da graça. O Senhor está nos dando a oportunidade de nós nos arrependermos e pedirmos o seu perdão. Por isso ele mandou o pão do perdão para ser moído, esmagado. Por isso Jesus disse: quem não come do meu pão não bebe do meu sangue, quem não come da minha carne não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Nós precisamos do perdão de Deus enquanto há tempo. E a última semana, pastor, que nós lemos, depois você pode ler em casa. A última semana se dará quando o anticristo se manifestar, o governante, que fará uma aliança com muitos por uma semana de 7 anos. Ele está próximo de se manifestar. Ele vai fazer uma aliança de 7 anos. E na metade dos 7 anos ele vai quebrar essa aliança. Ele vai profanar o templo, o terceiro templo em Israel que será levantado. Porque o segundo templo foi destruído logo depois que Jesus morreu e ressuscitou. 70 anos depois de Jesus, o segundo templo foi destruído pelo Império Romano. E agora, nós estamos prestes à última semana. E a última semana é onde vai haver a tribulação e a grande tribulação, porque seremos perseguidos. Mas depois que isso acontecer, quando se completar as 70 semanas, e é por isso que Jesus fala que os dias serão abreviados, porque serão dias tão difíceis, que se não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Então Jesus vem para completar as 70 semanas. E sabe o que acontecia, irmãos? No jubileu, é uma representação do milênio. Jesus vai vir e vai estabelecer um reino milenar durante 1000 anos. Durante 1000 anos, nós vamos viver aqui na terra com Jesus reinando nessa terra. Amém? Mas sem pecado, sem dor, sem choro, sem lamento, porque será um milênio de jubileu para nós, porque nós já vamos ter a nossa expiação completa. Então, pode
para o próximo. Quando Jesus diz 70 vezes 7, 490, Ele está se referindo que nós temos que perdoar até o fim, até o milênio. Enquanto Ele não voltar, o perdão é ilimitado, porque perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quer ver mais algo mais impactante? O hebraico, ele é diferente do português. Então, cada letra, ela representa um número. O alfabeto deles, cada letra representa um número. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém. Belém é a casa do pão. Sabe a representação numérica de Belém no alfabeto hebraico? 490. Sabe o que significa tamim? Significa perfeito em hebraico. Sabe a representação numérica da palavra perfeito no alfabeto hebraico? 490. Jesus, o pão vivo que desceu do céu, nasceu em Belém, a casa do pão. Se tornou o sacrifício perfeito, o tamim de Deus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 490. Então isso significa, irmãos, que para nós sermos perfeitos, nós precisamos perdoar. Para nós adentrarmos no milênio com Jesus, nós precisamos viver a cultura do perdão. Amém? E aí Jesus encerra contando uma parábola. Pode ficar de pé, para parecer que está terminando. Jesus diz assim, o mistério de louvor pode vir para cá. Demorou mais um pouquinho hoje, mas eu queria que você tivesse a compreensão dessa revelação. Jesus disse assim, Pedro perguntou, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes. 7 vezes? Ele perguntou. Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Agora preste atenção que essa parábola vai ligar tudo o que nós falamos aqui. Versículo 23, Mateus 18, 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Sabe quanto significa isso naquele tempo? 1 bilhão de dias trabalhados. Era pagável essa dívida? Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata, de 60 milhões de moedas. O servo dele devia só 100 moedas de prata, nem se compara. Sabe o que ele fez? Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar.
mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem, cuja dívida ele havia perdoado, e disse: servo mau, eu perdoei uma imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Versículo 35. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Feche os seus olhos. Hoje é noite de perdão, porque Ele nos amou tanto. A minha dívida e a sua dívida eram impagáveis. Jamais poderíamos ser perfeitos se o pão vivo que desceu do céu não tivesse sido derramado, enviado. Mas Ele se sacrificou para nos dar o perdão. Diante da nossa dívida, quem somos nós para recusarmos o perdão para os nossos irmãos? Quem somos nós? Precisamos usar a misericórdia que o Senhor teve conosco para com aqueles que nos devem. Eu quero que você traga agora na sua mente as pessoas com quem você está ferido, com quem você está magoado, com quem você teve algum desentendimento. Comece a liberar perdão. Talvez seja o seu pai, seja a sua mãe, seja os seus filhos, seja a sua esposa, o seu marido, seja o seu irmão da igreja, o seu pastor, o seu líder. Você vai começar a liberar perdão aqui, mas depois você vai sentar com essa pessoa para falar com ela, para resolver as coisas, seguindo a orientação de Jesus.